Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês vão estar vendo, né? Mas sei que vocês vão estar acabando assistindo esse vídeo, né? Pessoal de análises clínicas 1, na verdade, saudades de vocês. Logo, logo a gente vai estar o quê? Novamente dentro da sala com vocês, né? Assim a gente espera que aconteça o quê? Que aconteça logo. Tudo bem? Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Bom, pessoal, olha só. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, né? Nossas aulas online aqui, tá certo? Bom, pessoal, a gente está vendo o que? O exame do EAS, né? E a gente está falando justamente da parte do exame o quê? Do exame microscópico. O outro professor da teoria deve estar falando com vocês também a respeito do exame de EAS, né? Ele vai aprofundar mais e a gente vai falar mais sobre esse exame do EAS de forma o quê? De forma mais voltada para a prática, né? E esperamos que logo, logo a gente está junto dentro do laboratório para estar realizando esse exame na prática, tá bom? Bom, pessoal, aí eu coloquei aqui nesse slide aqui para vocês, olha só que legal. Presta atenção no slide aqui embaixo que eu estou mostrando para vocês. Eu coloquei para vocês como que a gente vai fazer esse exame do EAS em 7 passos, né? Ou seja, bem resumidinho aqui para vocês, para quando vocês chegarem na prática, vocês estarem o quê? Estarem fera desse tipo de coisa, né? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o potinho de urina, vou homogeneizar esse pote de urina, né? Vou mexer essa urina. Depois eu vou pegar o que? Eu vou transferir 10 ml dessa amostra de urina para o tubo cônico, tá? Então, extremamente importante homogeneizar a urina e depois transferir 10 ml para o tubo cônico. Depois eu vou realizar, né, proceder o exame físico. Nós temos uma aula só de exame físico do EAS, é só vocês ir lá olhar de novo, né, revisar. Depois disso, a gente vai proceder o exame químico. A gente também tem uma aula falando especificamente de como a gente vai fazer esse exame químico. Volta lá e vê essa aula, se você tiver alguma dúvida, tá? Depois eu vou centrifugar essa amostra de urina por o quê? Ixi, pessoal, ó, eu coloquei 10 minutos aqui, mas vocês corrijam aí, ó. Na verdade, nós vamos o quê? Nós vamos centrifugar por 5 minutos, tá bom? Arrumem esses 10 minutos aí, não é 10 minutos. Nós vamos centrifugar a urina por 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Depois desses 5 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou descartar 9 ml da amostra de urina, né? Vou descartar 9 ml da amostra de urina, vai ficar 1 ml só. O que eu vou fazer? Eu vou ressuspender esse sedimento, porque a parte sólida vai ficar ali no fundo do tubo cônico. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o exame microscópico. Eu vou transferir essa amostra para a câmara de Neubauer. Tem uma aula também específica aí para a gente falando sobre o quê? Sobre a câmara de Neubauer. Como que a gente faz para transferir essa amostra de urina para a câmara de Neubauer, né? E aí eu vou pegar essa câmara de Neubauer e colocar onde? No microscópio, tá? Tem uma aula também para vocês falando sobre o microscópio. Como que eu vou utilizar esse microscópio, tá bom? É só vocês voltarem nas aulas passadas que vocês vão ver essas partes aí, tá certo? Bom, pessoal, e aí, nesse exame microscópico, a gente tem o quê? Os parâmetros, né? Então, os parâmetros do exame microscópico. O que a gente vai analisar nesse exame microscópico? Na verdade, a gente vai estar analisando o quê? A gente vai estar analisando a parte sólida da urina, né? E o que nós vamos ver nessa parte sólida? Olha só. Nós vamos ver aqui, ó, células epiteliais, nós vamos ver piócitos, nós vamos ver hemácias, nós vamos ver flora, filamento de muco, cristais e cilindros. São essas estruturas aqui que eu vou estar observando no microscópio, lá no exame do EAS, né? Eu já conversei com vocês na última aula, eu já conversei com vocês a respeito disso. Eu falei para vocês, ó, sobre células epiteliais, sobre os piócitos e sobre o que? Sobre as hemácias, né? Eu falei para vocês que esses 3 parâmetros aqui que nós estamos mostrando, esses 3 parâmetros aqui, eles são o que? Eles são exames quantitativos, ou seja, eu vou contar quantas células epiteliais eu tenho, quantos piócitos e quantas hemácias eu tenho na urina. Eu vou expressar um valor, né? Então é um exame quantitativo. Nós temos esses 3 parâmetros aqui, ó, são quantitativos.
E a gente mostrou como que a gente faz essa contagem na câmara de Neubauer, a gente mostrou o fator de multiplicação, né, que a gente deve estar fazendo, tá certo? Para transformar o que em milímetro cúbico, tá tudo bem explicado nas aulas passadas. Hoje nós vamos falar o que? Sobre esses outros parâmetros aqui, ó, flora, filamento de muco, cristais e cilindros. Esses outros parâmetros, os 4 parâmetros, flora, filamento de muco, cristais e cilindros, eles são parâmetros qualitativos. Eles vão expressar apenas uma quantidade, né? Eu vou falar se tem muito, se tem pouco, se não tem, não é? Então, na verdade, eu vou expressar, vou dar uma qualidade a eles. Eu não vou falar uma quantidade, eu vou dar uma ideia de quantidade. Ou eu vou falar se tem ou não tem essas estruturas aqui na urina. Beleza? Eu tenho certeza que vocês estão o quê? Estão todos aí maravilhados com isso, não é? Estou vendo os olhinhos de vocês brilhando aí para vocês estarem aprendendo esse tipo de coisa, tá bom? Bom, então vamos embora para frente? Vamos ver o próximo aqui? Olha só que legal, ó. Aí a gente vai ver o primeiro parâmetro, que é o quê? O que é essa flora ou microbiota, tá bom? Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, tá vendo? Flora, né? Essa flora aqui, ela recebe o quê? Ela recebe o nome de microbiota, né? Nessa flora, nesse parâmetro, eu vou observar se essa urina tem o quê? Tem bactérias, tá? Então eu vou olhar se na urina vai ter o quê? Vai ter bactérias, tá certo? Gente, e é legal você observar, eu acho que é o parâmetro mais interessante para as pessoas que estão começando a fazer o exame do EAS, observar. Tá vendo, ó? Esses pontinhos minúsculos aqui, ó, bem pequenininhos aqui, ó, na urina, vão ser o quê? Vão ser as bactérias. E essas bactérias vão mexer, por isso que eu falo que é interessante para vocês observarem. Quando vocês estiverem observando, vocês vão ver essas bactérias mexendo. Isso aí vocês vão achar legal, né? Fala assim, nossa, olha, eu estou vendo as bactérias mexerem, tá? Bom, gente, esse parâmetro aqui, eu não vou saber explicar qual bactéria tem na urina do paciente, né? Eu não tenho como dizer qual bactéria. Para eu saber qual bactéria nós temos na amostra de urina, eu tenho que fazer um outro exame que chama urocultura, tá? Então, urocultura, eu vou isolar essa bactéria e vou dizer qual a bactéria que está causando esse problema na urina, né? No trato urinário. Agora, no exame do EAS, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu simplesmente vou ver se tem ou não bactéria, né? Eu vou ver se tem ou não bactéria, tá? Normalmente, eu tenho o quê? Eu tenho bactéria na urina, tá? Então, ó, a flora de uma urina normal é a flora o quê? Flora normal. Eu posso visualizar muito poucas bactérias, tá bom? Se eu começar a observar muitas bactérias, eu vou dizer que essa flora é escassa. E se eu observar muitas bactérias, eu vou dizer que essa flora é o quê? Intensa. Então a flora pode ser normal, escassa ou intensa, tá? Ou intensa, tá bom? Notem que eu não estou quantificando, eu estou falando se tem e se por acaso é muito ou se é pouco, né? Se é muito ou se é pouco, tá? Então, por isso que esse parâmetro aqui, ele é um parâmetro que qualitativo, ele vai dar uma qualidade, uma ideia de qualidade para essa urina, tá bom? E lembrando que esse parâmetro flora ou microbiota, eu não posso dizer qual bactéria que está causando, né, o problema no trato urinário. Para eu saber qual bactéria está causando o problema no trato urinário, eu tenho que fazer o exame de urocultura, que é outro exame. A gente está vendo aqui o exame o quê? De EAS. Então eu só vou observar se tem ou não tem o quê? A bactéria na urina. Tá ok, criancinhas? Beleza, bora para frente? Olha só, o outro parâmetro que nós vamos observar é esse aqui, ó. Filamento de muco, né? Então vamos ver aqui o filamento de muco, vamos ler junto, ó. A presença de muco na urina geralmente é normal, já que é produzida pelo trato urinário para revestir e proteger contra germes.
No entanto, quando existe uma quantidade excessiva, pode significar algum problema urinário, tá? Então, quer dizer, esse filamento de muco, ele vai ser produzido pelas células epiteliais ali, para proteger o trato urinário. Se tiver muita produção, provavelmente é porque você vai estar tendo o quê? Uma infecção, né? Você vai ter lá as bactérias que vão estar o quê? Que vão estar causando problema lá no trato urinário, tá certo? Então, criancinhas, a presença de filamento de muco significa o quê? Significa que eu posso estar com uma infecção no trato urinário, tá bom? Como que você vai visualizar esse filamento de muco? Olha só, dessa maneira, tá vendo? Parece com uns fiapos, né? Um pano, um algodão, né? Então você vai conseguir visualizar dessa maneira o filamento de muco, tá? Como que eu vou expressar isso lá no meu exame? Olha só, o filamento de muco, ele pode ser normal, como eu falei para vocês, é normal eu encontrar filamento de muco, né? Ele pode ser moderado e ele pode ser intenso, né? Moderado e intenso. Olha só, moderado quer dizer que eu vou ter o quê? Uma quantidade mais ou menos. Intenso quer dizer que eu vou ter uma quantidade muito grande, né? Tá vendo essas cruzinhas aqui na frente? Olha aqui, presta atenção no slide aqui, ó. Duas cruzinhas, né? Duas cruzinhas de 3 significa que eu tenho uma quantidade média. Não quer dizer positivo nem negativo, tá? Duas cruzinhas significam uma quantidade média. 3 cruzinhas, ó, significa uma quantidade máxima, quer dizer que tem muitas, né? Então, 2 cruzinhas significa que eu tenho uma quantidade média. 3 cruzinhas significa que eu tenho uma quantidade máxima, que eu tenho uma quantidade o quê? Muito grande de filamento de muco, né? Lembrando que o filamento de muco ele vai ser o quê? Ele vai ser normal, tá? Então, olha só, eu estou expressando também uma qualidade, né? Eu não estou falando da quantidade de filamento de muco que eu vou encontrar na urina, ok? Beleza? Bora passar para frente. Olha só, criancinhas, aí a gente vai falar o quê? Sobre os cristais urinários, que também é outro parâmetro do exame microscópico, outro parâmetro o quê? Qualitativo. Olha só, vamos ler junto de novo aqui, todo mundo lendo, ó. A presença de cristais na urina normalmente é uma situação normal e que pode acontecer devido aos hábitos alimentares, pouca ingestão de água e mudança na temperatura corporal, por exemplo. No entanto, quando os cristais estão presentes em concentrações mais elevadas na urina, pode ser indicativo de alguma doença, como por exemplo cálculo renal ou gota, tá? Então, olha só, geralmente a presença de cristais na urina é devido à alimentação, é devido a pouca ingesta de água, né? Mas se por acaso você tiver um monte de cristais, ele pode significar alguma doença, principalmente o cálculo renal, que é chamado de litíase, tá? Ou uma doença conhecida como gota, que é o acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações, tá? Então, quer dizer, esse aumento de cristais na urina pode significar isso, mas geralmente não significa o que? Nada de anormal, né? Nada de anormal, tá certo? Uma urina totalmente normal, eu não vou encontrar cristais, tá bom? Eu vou escrever lá cristais ausente, significa que não tem, tá bom? Se por acaso eu encontrar algum cristais, eu vou dizer o nome do cristal. O professor da teoria vai mostrar para vocês que existem vários tipos de cristais, né, que podem ser encontrados. Eu vou escrever o nome do cristal e vou colocar lá se tem muito, se tem pouco ou se tem demais, né? Quer dizer, pouco eu vou colocar uma cruzinha, mais ou menos eu coloco o quê? 2 cruzinhas. Muito eu coloco o quê? 3 cruzinhas, né? Então, pouco, uma cruz, mais ou menos 2 cruzes. Muito, 3 cruzes, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa importante dos cristais é que eles podem indicar que essa urina foi mal conservada, né? Eu demorei muito tempo para analisar essa urina. Se eu demorar muito tempo, deixar essa urina muito tempo na geladeira, ou também deixar ela muito tempo fora da geladeira, ela vai criar um monte de cristais. E olha aqui embaixo, ó, tá vendo, ó?
essa imagem aqui, esses cristais vão acumular, vão ser tantos cristais que eu não vou conseguir enxergar as outras estruturas. Eu não vou conseguir enxergar filamento de muco, eu não vou conseguir observar a flora, células epiteliais, piócitos, hemácias, né? Então, quer dizer, muitos cristais pode significar também a má conservação da urina. Eu demorei a fazer meu exame, e aí eu vou ter que pedir o quê? Uma nova amostra para o paciente, porque senão esse exame aqui, ele vai ficar o quê? Com uma péssima qualidade, né? Ele não vai ter uma qualidade boa, tá certo? Depois vocês deem uma olhada, dêem uma estudada mais em cristal para você ver os nominhos deles, né? Que existem o quê? Vários tipos de cristais, tá bom? Bom, pessoal, e aí a gente vai passar para o cilindro, né? Para o cilindro. Vamos ler aqui o cilindro também, esse outro parâmetro do exame microscópico do EAS, ó. Uma urina normal pode conter poucos cilindros hialinos e granulosos, mas uma quantidade maior dessas estruturas reflete uma patologia renal. Mais precisamente, uma doença tubular aguda. Inflamação ou hemorragia renal podem levar à formação de cilindros leucocitários ou eritrocitários, respectivamente. Bom, pessoal, olha só, esse cilindro, ele vai ser uma proteína, né, que vai ser eliminada na urina, vai ser eliminado pelos rins, tá? Então, esse cilindro, ele vai ser formado lá nos rins. Eu posso ter cilindro com hemácias dentro, eu posso ter cilindro com leucócitos, com células epiteliais, com bactérias, né, com gordura, tá? A presença de cilindro na urina significa que eu tenho um problema, o quê? Um problema renal. E esse problema pode ser um problema o quê? Um problema grave, tá? Uma urina normal, totalmente normal, ela não vai apresentar cilindros. A mesma coisa dos cristais, eu vou colocar lá cilindros ausente, né? Se eu vi uma quantidade pouca, vou colocar uma cruz, cilindro tal, uma cruz. Uma quantidade média, 2 cruzes. Uma quantidade grande de cilindros, 3 cruzes. Toda vez que eu observar cilindros na urina, significa o quê? Significa gravidade, né? Gravidade, problemas renais, e podem ser problemas renais o quê? Problemas renais sérios, tá? Por quê? Porque o cilindro, ele é produzido aonde? Ele é produzido nos rins, e normalmente nós não vamos encontrar cilindros na urina, tá bom? Depois vocês deem uma aprofundada a mais aí nesse tema, né, sobre a cilindrúria, né, ou seja, a quantidade de cilindros presentes na urina, tá bom? Notem também que ele é um parâmetro que qualitativo, né? Ele não vai refletir uma quantidade, eu não vou expressar uma quantidade, eu vou só dar uma qualidade. Vou falar se tem ou não tem. Tá certo, criancinhas? Então, no exame de urina, eu tenho 3 parâmetros que eu tenho que contar: células epiteliais, piócitos e hemácias. E os outros parâmetros que eu mostrei aqui para vocês, eu só vou observar se tem ou não tem, né? Se tem ou não tem, tá bom? Outra coisa importante da gente falar dos cilindros, gente, que esses cilindros, eles são encontrados apenas em urinas emitidas recentemente. Quer dizer, eu acabei de emitir a urina, eu vou pegar essa amostra de urina e vou fazer o exame do EAS, tá bom? Se eu tiver uma urina que ficou muito tempo na geladeira ou muito tempo fora da geladeira, esses cilindros vão desaparecer, né? Por isso que é muito importante eu fazer o quê? Eu fazer um exame de urina, com a amostra o quê? Recente, né? Eu não demorar para fazer esse exame de urina. Tá ok, pessoal? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na próxima aula, tá? Ou se não, na hora da prova, né? Criancinhas, um abraço para vocês, fiquem todos com Deus, tá? Deixa o Titi falar uma coisa: todas as nossas aulas têm uma videoaula, que vocês estão assistindo agora, né? Nós temos um texto a respeito desse assunto, ele deve ser resumido e transferido para o caderno, e nós temos o quê? Nós temos um questionário que vocês devem responder na plataforma do colégio. Falou, meus amores, criancinhas lindas, né? Até mais para vocês. Tchau, tchau.